Senhor Jesus, nesta manhã estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra. Queremos aprender, Senhor, ó Deus, queremos que o Senhor venha pessoalmente, pelo Teu Espírito Santo, abrir a Tua palavra para nós, Senhor. Sabemos, ó Deus, tantas coisas que já ouvimos, que já lemos, mas que podem ser vivificadas para nós, ó Deus, de uma maneira atual. Sabemos que a Tua palavra afeta a nossa vida, afeta, Senhor, a direção da nossa vida, a maneira de nós vivermos. É isso que nós queremos e pedimos, suplicamos a Ti nesta manhã, que o Senhor nos faça entender a Tua Páscoa, Senhor, o Teu povo, ó Deus, aquilo que vai nos unir na Tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Te pedimos. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 30, continuando aqui então com essa grande celebração que Ezequias estava organizando. A última aula nós ficamos, as últimas aulas, as últimas duas aulas, temos falado sobre esse convite que Ezequias fez para as outras tribos, e eu só quero chamar a atenção a mais um aspecto desse convite antes de continuarmos depois do convite na própria celebração da Páscoa. Então é 2 Crônicas 30, só no finalzinho do convite que ele mandou para as outras tribos, versículo 9: Se vos converterdes ao Senhor, então vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e voltarão a esta terra, pois o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, não desviará de vós o seu rosto, se vos voltardes a Ele. Então, lembrando mais uma vez então que esse convite estava indo para as outras tribos, para o reino das 10 tribos, um reino dividido. Então tinha as 10 tribos e tinha a tribo de Judá. As 10 tribos, a nação de Israel, já tinha ido uma parte para o cativeiro, mas ainda faltavam uns 4 anos para que a Samaria, a cidade, a capital, e que o reino realmente fosse totalmente desfeita. Então, ainda tinha gente lá e ainda tinha um rei em Samaria. Mas estava no finalzinho, estavam apagando as luzes já. Então, nesse convite para vir para a Páscoa, nós vimos tudo que Ezequias falou sobre se voltar para Deus. Mas essa promessa, essa perspectiva no versículo 9 é bem interessante, porque ele fala: se vocês que ainda estão na terra, se voltarem para Deus, o que Deus pode fazer? Vocês prestaram atenção? O que Deus pode fazer se vocês se voltarem para Deus? Ele falou assim: então vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos. Então ele está dizendo: se vocês que ainda não foram para o cativeiro, se arrependerem, se voltarem para Deus, Deus vai dar misericórdia para aqueles que já foram para o cativeiro. E eles vão achar misericórdia diante daqueles que os levaram cativos. Eu não vou tomar tempo agora, mas em 1 Reis 8 tem aquela oração tremenda do rei Salomão, quando ele dedicou o templo e quando ele falou: Deus, quando o teu povo pecar, quando o teu povo se afastar de ti, ele cita muitas situações possíveis. Quando Deus fechar os céus para não chover, quando Deus fizer alguma coisa assim, permitir que os inimigos ataquem, quando eles tiverem doenças, enfim, todas as coisas que poderiam acontecer como alertas, como advertências de Deus. Então ele falou assim: se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se voltar para esse lugar, ou se eles estiverem na terra, se eles vierem mesmo, ou era uma cidade, então mesmo quem estivesse nas outras cidades poderia olhar
para a cidade de Jerusalém, e até mesmo, eu sempre tenho falado, o último estágio na disciplina de Deus é quando Ele permite que eles vão para o cativeiro. Então, mesmo numa terra distante, no cativeiro, eles poderiam olhar em direção à casa de Deus e orar e pedir para que Deus revertesse, para que Deus voltasse a olhar para eles. Então, essa promessa de Deus, pela oração do rei Salomão, e Deus falou que ia cumprir. Depois tem aquele versículo famoso em 2 Crônicas 7,14, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se voltar para mim, eu ouvirei dos céus e mudarei a sua sorte, sararei a sua terra. Então, só que isso aqui é um pouquinho diferente, porque nem todos tinham ido para o cativeiro. Se eles estivessem todos no cativeiro e se voltassem, a gente sabe que isso aconteceu com Daniel. Daniel estava no cativeiro em Babilônia, muitos anos depois disso, mas ele estava lá e ele orava 3 vezes por dia, ele abria as janelas e orava em direção a Jerusalém. E a oração dele, o que era? Ele não estava simplesmente: oh Deus, muito obrigado por esse dia, é bom fazer isso também, mas ele tinha algo que estava no coração dele. 3 vezes por dia, ele orava o quê? Para que Deus revertesse, para que Deus restaurasse, para que Deus levasse o povo de volta para a posição de onde eles tinham caído, para onde eles tinham sido levados para o cativeiro. Mas isso aqui está dizendo: olha, nem começou o cativeiro direito ainda, mas se vocês mudarem, se vocês se voltarem para Deus agora, até aqueles seus irmãos que já foram para o cativeiro, eles poderão ser restaurados. Gente, eu estou chamando atenção para isso porque é algo assim, bem interessante. Nós não sabemos, a Bíblia não afirma que, nessa ocasião que eu já mencionei de Daniel, Daniel foi aquele que orou, ele orava 3 vezes por dia, ele buscou a Deus, ele fez a oração de Daniel 9, dizendo que ele tinha lido no profeta Jeremias que o cativeiro ia durar 70 anos, esses 70 anos já estavam terminando, então ele faz essa oração. A Bíblia não diz que ele conseguiu reunir todo o povo lá, mesmo porque provavelmente eles eram totalmente espalhados em muitas cidades diferentes. Mas Daniel orou como alguém representando o povo de Deus. Tanto é que ele não fala: ó Deus, eu não sei, meus pais, nossas gerações anteriores, eles eram super desobedientes, mas eu sou uma pessoa fiel. O Senhor não devia me castigar por causa dos meus pais. Ele não orou assim, ele falou assim: nós pecamos. Ele se incluiu porque ele estava representando o povo de Deus. Então ele não fala eles. E eu acho que muitas vezes hoje nós falamos eles, as igrejas, o povo que está infiel, ou a gente critica, ou se a gente ora, Deus, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia daquele povo cristão, aquelas das outras igrejas, aqueles que estão fazendo isso, aquilo, mas ele está dizendo: se vocês que estão na terra nem foram para o cativeiro ainda, se vocês se voltarem para Deus, Deus vai mudar a sorte também de seus irmãos que já estão no cativeiro. Eu achei esse texto e essa base bíblica muito importante para nós, não porque nós tenhamos uma posição mais certa do que os outros, mas isso significa que se Deus despertar, se Deus nos despertar para voltar para Deus, a gente fala assim: mas o que adianta? O que adianta, por exemplo, um grupinho aqui se arrepender e buscar a Deus, sendo que muita gente não está sendo despertada para isso, não acordou, não está se voltando para Deus? O que adianta isso? Mas aqui está dizendo: adianta sim. Se vocês se voltarem para Deus, Deus vai visitar seus irmãos, seus filhos, seus irmãos que estão no cativeiro. Então, eu entendo que isso é um princípio muito importante
da parte de Deus. Nós podemos nos arrepender em favor da nação, em favor do povo todo. É lógico que Deus precisa nos mostrar como fazer isso, mas eu penso que realmente é algo que Deus quer fazer muito nesses dias. Deus tem levantado muito esse chamado para oração, para turnos de oração, para casas de oração, para movimentos de oração. Deus tem falado bastante sobre isso. A gente vê que é um som, é um clamor que Deus está dando para o povo em toda parte, e isso é uma promessa. Nós podemos buscar a Deus em favor da igreja como um todo. Ok, versículo 10, então, vimos então todo o conteúdo dessa carta, desse convite que Ezequias mandou para as outras tribos. E então, versículo 10, os correios que eram as pessoas, né? As pessoas, os emissários, né? Os que iam levando, né, essa comunicação, eles foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés. Se você olhar para o mapa, você vai ver que essas duas tribos ficavam logo ao norte de Judá, então eram as primeiras, né? Assim, Judá está mais no sul, então eles foram Efraim, Manassés. Efraim era a tribo onde ficava a capital, Samaria. Mas aí foram indo, ele não cita todas as tribos, mas ele fala até Zebulon. Zebulon ficava perto do Mar da Galileia, era mais para o norte, mas tinha uma outra tribo que é sempre citada como o extremo norte, que era Dan. Ele não cita a tribo de Dan, porque ele não cita todas, mas é possível que aquela parte mais, porque a Síria já tinha levado uma parte para o cativeiro. Então aquelas tribos que ficavam do outro lado do Rio Jordão, onde hoje é o país de Jordânia, e essa parte mais para o norte, né, que fica perto da Síria, do Líbano, possivelmente já tinha ido para o cativeiro, não sabemos exatamente. Mas eles foram Efraim, Manassés, até Zebulon. Depois, no versículo 11, ele cita também a tribo de Azer. Então eles foram indo pelas tribos, né, por onde dava para chegar. E só que qual foi a reação? Qual foi a reação? Mas riram-se e zombaram deles. Às vezes, né, isso acontecia quando um rei mandava emissários e o povo não queria aceitar, o povo não se submetia àquele rei. Às vezes os emissários, às vezes esses que levavam as mensagens, às vezes eles eram até espancados ou presos, até mortos, né? Então eles estavam, isso aqui era até uma coisa de perigo, porque, como nós sabemos, o pecado de Jeroboão era tudo porque tinha ciúme da autoridade judaica. Eles não queriam que as pessoas fossem para o outro reino, porque eles não queriam perder o controle, né? Então é como hoje, né? Assim, existe muito intercâmbio entre as igrejas, mas muitas vezes existe um controle. Não vá na outra igreja, por quê? Porque eu tenho medo que você acabe encontrando mais com Deus. Nem sempre é por causa de Deus, pode ser por outra coisa também, mas as pessoas, né, os líderes muitas vezes têm medo das pessoas, de perder as pessoas. Então esse controle humano, né, essa possessão sobre as pessoas, mas aqui não é nem por causa disso, aqui são as próprias pessoas, que não é o rei das 10 tribos, não é o rei de Israel que está se opondo a isso. Nem cita ele, nem fala a respeito dele. Por quê? Porque Samaria, nessa época, Samaria já estava sendo cercada pelo rei da Síria. Então, provavelmente o rei ele nem conseguia controlar as outras nações, as outras tribos, né, as outras regiões. Mas as próprias pessoas que faziam parte do povo de Deus, pessoas que faziam parte
da nação de Israel estavam rindo e zombando dessa mensagem de chamar as pessoas de volta para Deus. Então isso é um sinal, um sintoma muito sério, né? Quando alguém chama para o arrependimento, quando alguém chama para se voltar para Deus, eu creio que isso vai acontecer. Como eu tenho falado muitas vezes, Deus vai levantar uma voz profética, Deus está levantando já uma voz profética, uma voz que chame para Deus, uma voz que diz: cuidado, vem o período dos últimos dias, vem tribulação, vem coisas difíceis. Tem muita gente falando o contrário. Não, né? Na época de Jeremias tinha muita gente falando assim: não, paz, o rei, Deus, assim diz o Senhor, esse rei de Babilônia não está com nada, ele não vai conseguir conquistar. Tinha gente falando isso, mas Deus estava falando com Jeremias: não, o rei de Babilônia vai conquistar, é tempo de se arrepender. Então nós vamos ver essas duas mensagens mais e mais se confrontando, alguns falando: não, né, as coisas vão ficar cada vez melhores, né, Deus vai mandar o avivamento, nós cremos nisso, mas o avivamento que nós cremos que virá não significa, eu tenho falado bastante isso, não significa que as coisas no mundo vão ficar melhores. O avivamento significa que o povo de Deus vai se voltar para Deus, né? Vai buscar a face de Deus, vai se encher com o Espírito Santo e vai manifestar a glória de Deus na terra. Então, mas muitos estavam rindo e zombando dessa mensagem e não quiseram ouvir. Porém, versículo 11, todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam. Olha só, isso é uma coisa interessante entender. Para aceitar essa mensagem de Ezequias e para atender e ir para Jerusalém, envolvia humilhação, porque eles tinham que dizer: não, realmente nós estamos errados. Que todo mundo quer dizer: não, do jeito que eu estou fazendo, está certo, eu sirvo a Deus. Eles eram povo de Deus, tudo bem que eles estavam muito afastados de Deus, não estavam servindo a Deus como Deus queria, mas as pessoas têm essa mistura. Eu estou fazendo essas coisas, mas eu faço parte do povo de Deus, eu estou sendo fiel, eu estou fazendo o que é certo. E quando chama para o arrependimento, as pessoas costumam dizer: não, que isso, eu não preciso dessa mensagem de arrependimento para os outros, não é para mim. Então, eles tinham que se humilhar, foi preciso se humilhar para poder vir e atender o chamado de Ezequias. Então, se humilharam e vieram a Jerusalém. Então, essa foi a reação. Nós temos uma reação mista do povo de Israel. Alguns riam e zombavam, outros atendiam, se humilhavam e foram para Jerusalém. Agora o versículo 12. Também em Judá. Claro, Judá é o território do rei Ezequias. Judá não está muito melhor do que as 10 tribos, porque eles tinham acabado de sair de um período do rei Acaz, pai de Ezequias, que era um período em que eles estavam, alguns provavelmente se mantiveram firmes e fiéis, mas a maioria estava afastado de Deus. Então, mas em Judá você tem um número bem maior, há mais proximidade, há mais ligação, né, direto com Ezequias. Então, em Judá, a mão de Deus esteve com o povo. Essa expressão a gente tem poucas vezes na Bíblia, no Velho Testamento, e às vezes quando fala a mão de Deus, está falando sobre uma coisa de juízo, né? A mão de Deus sobre o Egito, trazendo pragas, né? Assim, às vezes usa a expressão a mão de Deus no sentido negativo, mas aqui a mão de Deus esteve com o povo, dando-lhes um só coração. Por isso, minha gente, nós precisamos orar e buscar a Deus, porque sozinhos nós não conseguimos convencer nem o nosso coração, muito menos o coração dos outros, para ter esse retorno a Deus, para ter
esse arrependimento, para ter essa busca de Deus, esse avivamento de se voltar para Deus como Deus queria, precisamos da mão de Deus. Isso é algo que vem de uma resposta nossa, mas que depende também da atuação de Deus, né? Nós nunca veremos um mover de Deus para levar, né, o povo, para levar a gente mesmo a buscar Deus de verdade, sem que a mão de Deus esteja presente também, ajudando e operando, né? Então, a mão de Deus esteve com o povo, dando-lhes um só coração. Isso é a unidade, né? A unidade vem de Deus. Dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes. Então, eles estavam atendendo uma ordem do rei e dos príncipes. A gente já falou que o governo de Deus tem essa pluralidade, Ezequias estava agindo pela direção de Deus, mas ele não estava agindo sozinho, ele conferiu, né? Ele procurou o respaldo, procurou a ligação com todos os outros líderes do povo, mas essa ordem é para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Então, os líderes, isso é do jeito que deve ser, né? Deus quer liderança, tem liderança no povo de Deus, mas essa liderança está ouvindo de Deus. Então, o que o rei e os príncipes estão falando? Eles têm que falar de acordo com a palavra de Deus, senão não é o reino de Deus. O reino de Deus tem liderança humana, tem os líderes, tem o governo que Deus implantou, mas essa liderança ela só é válida quando está ouvindo a voz de Deus. E aí Deus dá um coração para todo o povo. Então esse versículo aqui é uma descrição muito bonita de como Deus age para unir seu povo e para trazer algo, esse avivamento, esse retorno para Deus. Versículo 13. Ajuntou-se em Jerusalém uma congregação muito grande para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês. Então nós temos, né, lembra que no início do capítulo falou que eles não celebraram a Páscoa no primeiro mês, porque eles estavam envolvidos em restaurar a casa de Deus, mas também porque falou assim que no primeiro mês não teria tido tempo hábil para convocar todo o povo, porque a ordem de Deus era que 3 vezes no ano, e uma dessas épocas do ano era exatamente agora, na Páscoa, 3 vezes por ano, todos os homens, principalmente, mas podiam ir famílias inteiras, todas as pessoas deviam ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, essa celebração, ela não deveria ser uma celebração com poucas pessoas. Ela realmente deveria ser uma celebração de unidade, de todo o povo de Deus, né? Então, essa congregação grande, quem que estava nessa congregação? O povo de Judá, que Deus deu um só coração, e as pessoas que vieram das outras tribos, né? Não saber, assim, fala que muita gente zombava e não quis atender, mas muitas pessoas atenderam também. Então, tinha uma representação, tinha um grupo grande que veio também das outras tribos. E eles devem ter chegado, assim, isso aqui é mais ou menos a gente percebe pelo contexto, que eles devem ter chegado um pouquinho antes da data, porque eles tiveram tempo para fazer uma faxina na cidade, né? Porque fala assim, ajuntou-se em Jerusalém uma congregação muito grande para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a Páscoa, mas vamos lembrar que tinha 7 festas no ano judaico. Nessa Páscoa, nessa primeira época, no primeiro momento específico das festas, eram 3 festas em uma só.
No dia 14 do mês, era para ser no primeiro mês, mas eles estão celebrando no segundo aqui. No dia 14 do primeiro mês do ano, eles tinham a Páscoa, que é quando eles lembravam o que tinha acontecido no Egito e eles tinham imolado o cordeiro da Páscoa e colocado o sangue nos umbrais das portas. Então, a Páscoa é uma noite. Jesus celebrou essa Páscoa com os discípulos, à noite. Então, é a noite do dia 14. No dia seguinte, que era dia 15, começava 6 dias, mais 6 dias, além do primeiro dia de 14, que eram de pães asmos. Então, durante uma semana, eles não podiam ter fermento. Eu coloquei várias coisas aqui, pães asmos aqui. Sem fermento, não podia ter fermento no pão, mas não podia ter fermento na casa. Não podia ter fermento na casa. Então, eles tinham que fazer isso tudo tem simbolismo espiritual, mas eles tinham que fazer uma limpeza na casa. Todos os armários tinham que ver se não tinha nada lá com fermento. Tinha que tirar da casa, não é só assim, tem fermento aqui, mas não estou usando. O pão que eu vou comer é pão asmo. Não, não podia ter na casa. Então, essa era uma das coisas mais fortes, mais enfatizados sobre essa festa. Então, às vezes fala Páscoa, só para vocês entenderem, quando fala Páscoa é uma noite, é a celebração de uma noite. Mas isso introduz a segunda festa, que é a festa dos pães asmos. E tinha uma terceira festa, que não vamos falar aqui, mas era a festa das primícias. Dia 14, Páscoa, dia 15 começava pães asmos e durava mais 6 dias. E dia 16, então eram 3 dias na sequência, 14, 15, 16. No dia 16 eles ofereciam as primícias da primeira colheita do ano. E essas 3 festas representam a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Ok? Então, Páscoa, pães asmos e primícias. Mas aqui vai sempre assim, às vezes fala Páscoa, às vezes fala pães asmos, porque a Páscoa era a primeira noite e os pães asmos era durante toda aquela semana. Então ajuntou-se em Jerusalém uma congregação muito grande para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês. Mas eu acho, que pode até ser que durante essa festa, durante esses 6 dias, mas eu penso que aconteceu antes. Mas no versículo 14 fala, tiraram os altares que havia em Jerusalém e tiraram todos os altares de incenso. Essas coisas eram altares idólatras, não tinha nada a ver com o culto a Deus. E os lançaram no vale do Cedron. Então vamos lembrar, no capítulo anterior, nós vimos toda a limpeza que foi feita na casa de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi limpar, tirar tudo que estava errado e toda a sujeira da casa de Deus. Todo o capítulo 29 a gente acompanhou esse processo e vimos como eles fizeram uma limpeza na casa de Deus. Mas estava faltando alguma coisa. E eu sempre acho interessante essas menções, teve outras épocas que tinha algo semelhante, que fala assim, eles tiraram todos os ídolos, toda a idolatria. Aí daí a pouco fala assim, eles foram não sei o quê e tiraram toda a idolatria, todos os altares, todas as coisas que tinha, mas não tinha já feito isso? Então, isso para mim é sempre um sinal de que essas coisas que precisam ser purificadas, tanto no sentido da minha vida individual, é progressivo, Deus me desperta, Deus me mostra coisas que eu preciso tirar da minha vida, eu preciso me arrepender, eu preciso fazer uma limpeza na minha vida pessoal, mas depois, daí a pouco, tem uma outra limpeza, Então, é como as faxinas na casa, Tem a faxina do dia a dia e tem aquela que tira todos os móveis e tira todos os tapetes e arrasta os móveis, porque tem as coisas que você não faz numa limpeza normal.
não é isso? Tem umas coisas que só aquilo que todo mundo está vendo, né? Tem a limpeza assim, tudo, a sujeira que está visível, você tira. Mas não vá abrir as portas dos armários, não vai afastar, não vai olhar por cima da geladeira que você vai ver coisas que não foram limpas ainda. Então tem a limpeza que vai além daquilo que você vê de forma imediata. E Deus, nós sabemos, vê lá nas partes mais interiores, mais escondidas da nossa vida. Mas isso aqui não é só individual, isso aqui também é coletiva, porque a casa de Deus representa, né, nós como povo dele, então já é uma coisa coletiva, não é uma coisa individual. Mas aqui no versículo 14, o que eles estão limpando? Eles não estão mais limpando a casa de Deus já está limpa. Mas agora o que eles vão fazer? Eles vão limpar a cidade de Jerusalém. E só para vocês verem que tem mais uma terceira etapa. Então, a primeira etapa foi, capítulo 29, limpeza da casa de Deus. Aquilo que tem relação mais direta com a nossa vida congregacional, a nossa vida coletiva como igreja. Mas daí tem a cidade, que envolve onde nós vivemos e trabalhamos durante o dia, todo dia da semana. Então tem a limpeza da casa de Deus, mas tem a limpeza da cidade. E no capítulo 31, que na verdade é uma narrativa na sequência, né? Não devia nem ter essa mudança de capítulo. No capítulo 31, depois que eles já tinham celebrado a Páscoa, aí fala, 31:1 fala: acabado tudo isso, os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altares, os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então, percebem que tem essas áreas, vai ampliando. Casa de Deus, no centro da cidade, né, onde nós nos reunimos. Então, sim, fala da nossa vida, tem que tirar tudo que tem de corrupção, de motivação errada, tudo que está tirando Deus do centro do nosso culto, da nossa vida em conjunto. Então, isso é uma vida de igreja. A cidade, que envolve, né, a nossa vida diária, e depois toda a nação, né, todas as outras cidades de Judá. Então, vai envolvendo todos os lugares, todos os aspectos. Deve ter muitas outras aplicações para isso, mas eu só queria mostrar que realmente existem etapas na purificação, existem etapas no nosso arrependimento como igreja. Imagine o que Deus precisa fazer para purificar nós, a igreja dele e o povo dele, no Brasil, em qualquer país do mundo, mas nós aqui no Brasil. O que Deus precisa fazer? Que áreas precisam ser afetadas, né, para Deus fazer essa limpeza total, ok? Então eles tinham que fazer essa limpeza. Agora, versículo 15, agora eles vão imolar o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês, ok? Eu queria, então, só rapidamente falar sobre esses aspectos aqui da Páscoa. Poderia fazer um estudo muito mais aprofundado, mas eu só quero citar alguns pontos importantes, porque eles vão celebrar a Páscoa agora. Então, só vamos lembrar pelo menos desses 5 aspectos que eram importantes para faziam parte daquilo que Deus tinha ordenado para celebrar a Páscoa. Nós vamos só olhar em 2 textos, um em Êxodo 12, onde tudo começa, né, que foi a primeira Páscoa, Êxodo 12. Porque todas as outras Páscoas, elas eram, vieram dessa primeira Páscoa e seguiram, né, eles não podiam reproduzir tudo exatamente como era no Egito, mas a ideia era que eles tinham, a celebração da Páscoa era para lembrar, era para reviver, rememorar aquilo que eles viveram
inicialmente no Egito. Êxodo 12 fala assim, disse o Senhor a Moisés, versículo 1, e Arão na terra do Egito, este mês será para vós o primeiro mês do ano. Então, para eles a Páscoa, né, esse mês da Páscoa, para nós é o quarto mês, né, é abril, mas para o povo de Israel, eles tinham que considerar esse como o primeiro mês do ano. Né, era o princípio, como se fosse o início da história deles. Então, esse será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel, o dia 10, né, deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Gente, aqui tem uma simbologia, várias pessoas têm chamado a atenção para isso, que eles tinham que escolher um cordeiro no dia 10. Tinha que ser um cordeiro sem mácula, então não podia ser qualquer cordeirinho. A gente pensa muito na simbologia, a gente não pensa, um cordeiro, né, assim, qualquer animal, é difícil você pensar, para algumas pessoas pelo menos, é difícil pensar em matar. Agora pense num cordeirinho, né, não sei quantos dias, mas era um animalzinho pequeno, era um filhote, né, era assim, um cordeirinho. E tinha que ser um cordeirinho perfeito, né? Mais bonito ainda, né? Não podia ser um cordeiro com defeito, com qualquer coisa errada. Tinha que escolher o cordeirinho mais perfeito. Lógico que isso está apontando para Jesus, que não tinha defeito nenhum. Mas olha só essa simbologia que várias pessoas têm apontado. Esse cordeirinho, ele tinha que ser escolhido no dia 10, mas ele só seria imolado no dia 14, então ele ficava 4 dias aguardando para ser morto. E muitos têm colocado assim, né, que Jesus foi escolhido, na verdade, antes da fundação do mundo. Mas se você olhar a cronologia humana, assim, as genealogias, quando Adão e Eva pecaram, 4.000 anos depois é que Jesus foi morto. Então são 4 dias. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou assim, né, vai ter a semente da mulher, né, que vai vencer Satanás. Então, ali no jardim, Deus já falou do cordeiro que já tinha sido separado no coração de Deus antes da fundação do mundo, mas de acordo com o nosso tempo, foi escolhido. Deus já tinha em mente exatamente o que ele ia fazer para resolver o problema do pecado, e 4.000 anos depois, ou 4 dias, né, que para Deus um dia é como 1.000 anos, 4.000 anos depois ele foi imolado. Então esses 4 dias tem a ver pode ser uma figura disso aqui. Aos 10 desse mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Então, o primeiro princípio aqui da Páscoa, embora fosse uma grande celebração conjunta, de todo o povo junto, uma coisa coletiva, a Páscoa, as outras festas também geralmente falam sobre isso, mas a Páscoa especificamente, ela era uma celebração feita por família, porque foi por família que aconteceu nessa primeira Páscoa, porque todos eles, na primeira Páscoa, eles não se reuniram. Eles estavam todos no Egito e, no meio da noite, o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos de quem não tivesse colocado o sangue nas portas. Então, essa celebração é porque era por família. Então, isso mostra a importância. E nós temos essa ideia assim, de uma grande celebração conjunta, mas é uma celebração organizada por famílias. Cada família tinha que celebrar. E olha só o que diz também, versículo 4. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Então era para ser por família, mas se uma família tivesse... Família pequena naquela época, assim, a família que tinha 2, 3 filhos só, né, uma coisa assim. Né? Então, a família pequena, né, ou vamos supor que era um casal, enfim, era uma família com poucas pessoas,
porque isso aqui é algo que eu não entendo exatamente o significado, mas uma coisa que é muito enfatizado é cada cordeiro, né, um cordeiro por família. Para nós, hoje, é um cordeiro só, que é Jesus. Mas, na prática deles, um cordeiro... Por que eles tinham que chamar outras pessoas? Porque não era para sobrar nada. Isso é enfatizado em vários textos que falam sobre como celebrar a Páscoa. Fala assim, não pode deixar nada daquilo sobrar para de manhã. Eles celebravam à noite a Páscoa e não era para sobrar nada. Se por acaso sobrasse alguma coisa, tinha que queimar, porque não era para sobrar aquela carne para o outro dia. Por isso que eles tinham que pensar assim, um cordeiro, minha família não consegue comer um cordeiro, então eu vou chamar outra família, outras pessoas para se juntar a mim, juntar a nós, para que a gente consiga comer o cordeiro todo junto, né? Assim, então era algo sagrado, assim, não era algo assim que era uma carne qualquer, mas era realmente assim, uma coisa sagrada diante de Deus. E isso fala a respeito, acho que nós entendemos, a igreja primitiva partia pão de casa em casa, então era algo que eles estavam fazendo esse partir o pão era o cumprimento da Páscoa, como Jesus fez com os discípulos, né? Era por casas e convidando outras pessoas para fazer parte, para formar um núcleo, né? Um núcleo suficiente. Conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 6, vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo, e tomará o sangue e tal. Então eu só queria que vocês vissem essa questão aqui, que era por família. Outra coisa que nós vamos ver quando voltarmos para o relato de Crônicas, era que nesse caso, porque você sabe que todos os sacrifícios, esse cordeiro pascal, ele não era propriamente um sacrifício, esse cordeiro, ele não era oferecido no altar. Ele era imolado e eles comiam, né, dentro de cada um na sua casa, ou quando agora em Jerusalém estão reunindo um monte de gente, mas eles faziam, acho que tendas, barracas, e eles comiam por família, desse jeito, mas não era um sacrifício que o sacerdote teria que matar e levar para o altar. Era o cordeiro que eles estavam matando e comendo, cada um na sua casa. Então nós vamos ver que nesse caso, cada família, cada pai de família era responsável por matar o cordeiro e por providenciar isso. Agora em Deuteronômio, tem várias coisas aqui, mas eu vou... Deuteronômio 16... Se você continuar lendo em Êxodo 12, você vai ver que ele fala sobre os pães asmos, né? A gente já citou isso, mas em Deuteronômio 16, versículo 1 também. Guarda o mês de Abibe, que é o primeiro mês do ano. Celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Imolarás ao Senhor teu Deus como oferta de Páscoa ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Essas ofertas, né, na mesma época, tinham ofertas que tinham que levar para o tabernáculo, depois o templo, mas o cordeiro da Páscoa, como eu falei assim, não era para o altar. Versículo 3. Versículo 2 lembra-se, então, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar seu nome. É o segundo ponto aqui, que na Páscoa original, na primeira lá no Egito, eles também estavam todos juntos, né, morando na mesma cidade, no mesmo lugar, mas depois, nessa celebração, ele vai enfatizar isso depois, no versículo
5. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Então, esse era o outro ponto que era importante. A Páscoa precisa ser feita na base de unidade. Isso aqui não é. Por que Deus exigia que não podia fazer cada um na sua cidade? Porque Ele queria enfatizar esse ponto de que cada um na sua cidade ia começar a cada um fazer de maneira diferente, se afastando e tornando-se pessoas que praticavam coisas diferentes. Então a ideia é, todos nós juntos, nós vamos celebrar a Páscoa, é por família, mas é todo mundo no mesmo lugar, lugar de unidade, e isso era para mostrar que tinha que ser feito, ou seja, era por família, mas é para formar um só povo. Então a gente tem essas duas coisas que Deus tem no seu reino, na igreja, no seu povo, é unidade, todos juntos em torno de Deus, mas descentralizado. Então nós temos essas duas coisas ao mesmo tempo. Deus, a igreja no livro de Atos, eles se reuniam juntos, mas eles tinham comunhão de casa em casa. Então esses dois princípios de Deus, assim, uma grande massa, uma grande assembleia, todo mundo junto diante de Deus, é maravilhoso, mas como é que você vive, como é que você tem vínculo um com o outro no meio de uma grande multidão? Então Deus sempre trata essas duas questões, de como nós nos tornamos um só, mas ao mesmo tempo nós funcionamos como o nosso corpo, forma um só corpo, mas é formado de milhões e milhões de células, né? Então nós temos esses dois aspectos, né? No lugar que Deus escolher. Depois no versículo 3 ele fala sobre não comer pão levedado, né? Fermento não se achará, que é o quarto ponto aqui, ok? Eu não vou ler o texto, mas em Números 9 tem um outro texto que fala sobre a Páscoa, que é quando eles iam participar, acho que já pela segunda vez, no deserto, e tinha algumas pessoas na congregação que tinham tocado, talvez tinha morrido um parente, eles tinham tocado num cadáver, então eles não podiam participar da Páscoa porque eles não estavam limpos. Então, nós estamos colocando que isso aqui também vai aparecer no nosso relato de crônicas. Então, era por família, tinha que ser no lugar que Deus escolheu, tinha que ser com pães asmos, sem fermento, e as pessoas que fossem participar precisavam estar limpos. O que é limpo? Tem várias coisas que fazem uma pessoa, né? Aí tem várias leis, né, nas leis de Moisés, mas uma delas era você tocar ou num animal morto, ou numa pessoa morta, mas tinha várias outras coisas que faziam sangue, qualquer contato com sangue tornava a pessoa impura. Nem todas as coisas eram ruins em si. A mulher que tinha um bebê, ela ficava imunda por causa do sangue, né? A mulher no ciclo menstrual ficava impura, o homem em outros momentos. Então, tinha muitas coisas que faziam com que as pessoas se tornassem impuras. E, obviamente, teria outras coisas, né, piores, né, como a idolatria e tal. Então, para participar da Páscoa, tinha que estar limpo. E aí é interessante que em Números 9, as pessoas que não estavam limpas vieram para Moisés e falaram assim, nós vamos ficar de fora, porque, né, não era uma coisa por culpa, assim, não era uma coisa errada que eles tinham feito. Nós vamos ficar de fora, não é justo, nós queremos participar da Páscoa com toda a congregação. E aí Moisés não tinha uma resposta, ele foi e falou assim, vou perguntar para Deus. E Deus falou com ele, olha, se alguém não estiver puro, não estiver em condições, então ele não participa no dia 14 do primeiro mês, mas ele pode participar 30 dias depois, ou no mês deles era 28 dias. Eles tinham que participar no outro mês, que é o que está acontecendo com toda a congregação, com Ezequias. Ninguém podia participar no mês 1, então todos foram participar no mês 2.
Então, essa é mais uma regra que nós vamos ver como é que eles enfrentaram ali com Ezequias. Mas tinha que estar limpo. E todas essas coisas, eu acho que Deus tem muita coisa para nos revelar. Mas no mesmo relato de Números 9, Deus fala uma outra coisa. Então, se você estiver impuro, você não pode participar. Mas aí você participa no outro mês. Agora, ele diz o seguinte: se você estiver puro, você estiver em condições, você não tem nada que impede de você participar da Páscoa na época certa, e você não participar, você será eliminado, você é cortado do povo de Deus. Então, era uma coisa muito séria você poder participar, porque aqui eu quero participar, mas não posso. Mas aqui eu posso participar, mas eu não quero. Isso aqui era uma situação muito mais séria, né? Então, essas são, né, pelo menos alguns dos princípios que nós temos em relação à Páscoa. Tinha que ser por família, tinha que ser no lugar que Deus escolheu para mostrar a unidade com todos. As pessoas precisavam estar limpas. E só vou citar também, em 1 Coríntios 5, Paulo faz uma referência a pecado, né, na igreja de Corinto, e ele fala assim, que Cristo, que é o nosso Cordeiro, vamos ler aqui, eu acho que o contexto eu não vou talvez conseguir reproduzir corretamente, é um texto curto. 1 Coríntios 5, ele fala sobre, versículo 6, 1 Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa jactância, assim, se gabar, se orgulhar, se vangloriar. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, aqui Paulo está dando uma pista sobre o que é o fermento, que tinha que tirar o fermento, que isso aqui era uma coisa muito séria. Ele também fala, se tiver fermento na sua casa, se você comer fermento, alguma coisa com fermento, é uma coisa muito séria, vai ter a disciplina de Deus. Então, era uma das regras sérias sobre a Páscoa, era não comer nada com fermento. E aqui Paulo está mostrando o que é. Um pouco de fermento, esse fermento ele está dizendo que esse orgulho, né, que claro que hoje nós não temos esse problema, né, esse problema é mais do passado, né, o povo naquela época, o povo em outros lugares tinha esses problemas, né, mas esse problema assim, de se vangloriar, de achar que é melhor do que os outros, de achar nós estamos tudo bem, né, isso graças a Deus a gente, a nossa jactância, né, de achar que não temos esse problema hoje. Um pouco de fermento, como isso contamina, está querendo dizer que uma pessoa com fermento consegue contaminar outras pessoas. Isso é a massa. Um pouco de fermento leveda toda a nossa vida, afeta a nossa vida. Assim, você ora, você faz muita coisa boa diante de Deus, seu coração quer Deus, mas um pouquinho de fermento vai afetar toda a sua vida e também afeta outras pessoas, porque isso pega, né? Isso é contagioso. Lançai fora, versículo 7, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Ele está mostrando que a massa somos nós juntos formamos a massa do pão, né? Assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, aqui é um texto bem claro que ajuda a gente a entender o que é comer com pães asmos. Sim, nada de jactância, de vaidade, nada de achar que nós somos esse momento né, que eles celebravam durante uma semana, né, os pães asmos, é um tempo de arrependimento, é de baixar a bola, de entender que a gente não tem nada sem Deus, entender que sem Jesus, nossa Páscoa, nosso Cordeiro, nós
teríamos sido alvos do anjo da morte, nós estaríamos na escravidão do Egito, né? Porque a Páscoa é essa libertação do Egito. Então, com os asmos da sinceridade e da verdade, ok? Então, só rapidamente, vamos voltar para 2 Crônicas 30, porque com esse entendimento de como eles tinham que celebrar a Páscoa, eu só quero chamar a atenção para algumas coisas, depois a gente continua, nós vamos ver mais coisas na semana que vem. Mas, voltando para versículo 15, né? 2 Crônicas 30, 15. Imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram o holocausto da casa do Senhor. Porque, às vezes o relato confunde a gente um pouquinho, porque ele está citando aqui que os sacerdotes e levitas tinham, isso vem desde o capítulo anterior, 29, que os levitas foram mais dedicados para se santificar, se consagrar, do que os sacerdotes. Mas aqui ainda tem muitos levitas e sacerdotes que viram o povo chegando para celebrar a Páscoa e eles mesmos não estavam em condições diante de Deus. Então isso fala de na nova aliança todos nós devemos ser sacerdotes, somos chamados para ser sacerdotes, mas sempre representa essa questão de liderança, de quem devia estar na frente. Então isso é algo que já aconteceu e pode acontecer novamente, é Deus começar a agir, trazer o povo para se arrepender, e os líderes não estão se arrependendo, os líderes não estão prontos. Então, mas só que aqui fala assim que eles viram o povo chegando para celebrar a Páscoa e se envergonharam. Isso é muito importante, né? Nós precisamos nos envergonhar da nossa condição e voltar para Deus. E esses holocaustos eles tinham feito também antes de começar a Páscoa, porque era assim, vamos dizer assim, os sacrifícios para se consagrar diante de Deus. Versículo 16. Então tomaram seus lugares, segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes espargiam o sangue, tomando da mão dos levitas. Era assim que funcionava, né? Nos sacrifícios, naquilo que era feito assim, no altar, o levita podia ajudar, mas o sacerdote que tinha que levar o sangue diante de Deus. Então os levitas, né, levavam sangue, provavelmente em bacias, e levavam aos sacerdotes, e eles espargiam diante de Deus. Versículo 17. Visto que havia muitos na congregação, isso não é sacerdote, isso era o povo em geral, muitos na congregação que não se tinham consagrado, os levitas tiveram de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo. Então isso que eu queria mostrei antes, que cada família imolava o seu próprio cordeiro. Só que desse povo, talvez dos próprios de Judá, mas ele vai mostrar que muitos dos que vieram das 10 tribos, eles não estavam limpos, eles não tinham se preparado. Tinham outros ritos que eles tinham que fazer, né, para estarem limpos. Então, por isso os levitas tiveram de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo para consagrarem ao Senhor. Versículo 18. Embora a maioria do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, contudo comeram a Páscoa. Epa, tem uma coisa errada aqui, ó. Olha o 3 aqui. Lembra? Tinha que estar limpo. Mas muitos, agora esse aqui, gente, esse aqui é um dos textos assim que a gente fala, mas por que Deus não exige? A gente tem muitos textos na Bíblia que mostram como Deus exige santificação e purificação, e o sangue tinha que estar pronto e não podia entrar. Tem lugares, né, em Levítico que fala assim, tinha aquelas coisas de lepra e tudo, que não podia chegar na casa de Deus na impureza, né, porque Deus é santo. Agora aqui, olha só, muitos não estavam preparados para matar o cordeiro. Tudo bem, os levitas mataram
no lugar deles. Mas depois, eles não só não estavam prontos para matar o cordeiro, mas eles não estavam prontos para comer a Páscoa. Então, embora a maioria do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado. Era mais ou menos assim, esse povo, a Bíblia não fala exatamente o que eles tinham feito, o que eles teriam que fazer, não sei. Mas a situação é essa. O convite foi, muita gente veio dessas tribos, mas eles não estavam em comunhão com Deus. Eles não estavam andando com Deus, eles estavam na idolatria. E vieram arrependidos, eles vieram querendo, nós queremos voltar para Deus, mas acho que nem sabiam o que tinha que ser feito, eles estavam totalmente ignorantes e por fora. E eles vieram e a gente não pode matar a Páscoa, mas na verdade não podia nem comer da Páscoa. Não se tinham purificado, contudo comeram a Páscoa contrário ao que está escrito. Ezequias, o rei Ezequias, porém, orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado de acordo com a purificação do santuário. Gente, isso aqui é fantástico, é perigoso, a gente nem sabe exatamente como aplicar isso em todos os casos. Mas tem alguns exemplos, né? Tem o exemplo mais famoso de como Jesus até citou positivamente o rei Davi, quando ele estava fugindo, ele não era rei ainda, né? Quando ele estava fugindo de Saul, tem uma história, né, em 1 Samuel, que ele estava fugindo de Saul e ele chegou lá no tabernáculo e ele e os homens que estavam com ele estavam famintos, eles precisavam de alguma coisa para comer. Aí ele perguntou para o sacerdote: não tem alguma coisa para comer? E o sacerdote falou assim: não tem, só tem o pão da proposição. Mas o pão da proposição não é para vocês comerem, né? Mas eles comeram. Eles comeram esse pão. E Jesus, quando os fariseus estavam criticando Jesus por fazer algumas coisas no sábado, Jesus citou isso. Vocês nunca leram como Davi comeu os pães que não podia comer? Então, gente, é uma coisa... Eu só quero que vocês sintam esse drama, porque nós temos muitas discussões hoje sobre a letra da lei. E eu não sou contra a letra da lei. Deus nos deu a letra. Não é só da lei, é do Velho e do Novo Testamento. Estou falando assim, a letra da Bíblia. É muito perigoso o que eu vou falar com vocês, mas isso aqui você não pode ignorar. Jesus, o Filho de Deus, deu exemplo, citou essa, como é que a gente chamaria isso? Essa transgressão, não sei se é a melhor palavra, assim, essa maneira que Davi não seguiu a letra da lei. Ele não seguiu. Isso não está abrindo precedente. Agora, quem quiser pode ir, naquela época, assim, pode ir no tabernáculo e pegar o pão da proposição. Ele não estava dizendo isso. Quando os sacerdotes, os fariseus, o pessoal estava criticando Jesus por não cumprir o sábado, Jesus não estava dizendo: gente, não tem mais regra, agora é tudo livre. Ele não estava dizendo isso. Mas ele estava dizendo: existem situações em que tem algo que Deus dá prioridade acima da letra da lei. Gente, como eu falei, isso é muito perigoso. Você pode usar isso como precedente e usar totalmente errado. Então é muito perigoso usar isso. Mas a gente precisa entender, olha, presta atenção nesse detalhe aqui. Essa gente que veio das outras tribos não estavam preparados. E eles comeram a Páscoa não de conformidade, contrário ao que está escrito, versículo 18. Eu tenho um texto bíblico que me dá direito de não cumprir o que está escrito, mas em certas situações. Qual foi a sabedoria, qual foi o discernimento do rei Ezequias? A oração dele foi assim: ó Senhor,
Não, o Senhor, que é bom, perdoe, quer dizer, era uma transgressão, perdoe a todo aquele que dispôs o coração. Ele não está dizendo, gente, não tem importância, Deus não liga mais, pode comer a Páscoa sem... Não, ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo, olha, nós estamos numa situação aqui anormal, nós estamos com uma exceção aqui. Nós estamos com uma situação em que as pessoas não estão preparadas de acordo com a letra, mas essas pessoas vieram com coração, eles vieram dispostos a buscar o Senhor. Ele não estava dizendo, perdoa todo mundo que participar indignamente da ceia, ou da Páscoa. Ele está dizendo, aqueles que dispuseram o coração, mas não puderam, por uma ignorância, por uma série de situações, não puderam se preparar adequadamente, mas o Senhor perdoa, porque eles estão aqui para buscar o Senhor. Então, gente, é algo muito sério, são exceções raríssimas, não é abrir um precedente, mas é entender que existem coisas no coração de Deus que são mais importantes do que alguns regulamentos que estão na palavra. Não estou dizendo que Deus não se importa com a palavra e nem que Deus simplesmente abriu um precedente, isso não é importante, porque muita gente hoje, na nova aliança, a gente não tem mais regra, a gente não precisa mais guardar a lei, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos na graça. Muita coisa que é feito nessa atitude é totalmente errado. Mas, então, é um exemplo muito claro, né, de como Deus pode se importar com outras coisas acima dessas regras. Versículo 20, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Esse sarou o povo, eles não estavam doentes, mas ele sarou essa apostasia, ele trouxe o povo de volta. Muito, muito lindo essa expressão, e sarou o povo, ok? Então nós vamos... eu só vou ler o versículo 21, nós vamos retomar isso semana que vem. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande alegria, enquanto os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos de louvor ao Senhor. Eu vou retomar isso semana que vem, mas só quero chamar a atenção para esse ponto. Pães asmos, como a gente até leu em 1 Coríntios, simboliza uma atitude de arrependimento, uma atitude de se humilhar diante de Deus, uma atitude de, Senhor, tira toda, assim como a gente tirou o fermento, né, uma coisa exterior, uma coisa simbólica, mas Deus tira, né, como Paulo fala em Coríntios, vamos tirar todo o orgulho, toda essa vaidade nossa, como se a gente fosse alguma coisa, toda malícia, toda maldade, toda falar dos outros, como de se achar melhor do que os outros, enfim, todas as coisas que nos contaminam. Isso aqui é um momento assim de arrependimento, um momento de se purificar diante de Deus. E a gente associa isso com uma certa tristeza. Não é? Você fala assim, pães asmos, humilhação, né? Você pensa assim, isso assim, é para todo mundo andar assim, eu estou arrependido, Senhor, eu vou andar de cabeça baixa, né? Não vou. Mas aqui eles celebraram essa festa, eles comeram pães asmos. Então eles estão cumprindo o requisito de Deus de tirar o fermento, mas eles fazem com alegria. Então, alegria sem arrependimento é espuma. Nós temos muito disso, todo mundo já participou muito. E eu sei que Deus recebe, eu não estou criticando, mas tem muita celebração hoje que não é baseada em pães asmos. Então, é algo que realmente Deus, é uma alegria que muitas vezes não vem de um coração quebrantado. Mas o coração quebrantado não significa tristeza, entendeu a diferença? Então, tem uma alegria
Tem uma celebração que vem de você realmente ter se colocado diante de Deus e falar assim, eu não tenho nada, isso é tirar o fermento. Mas Ele é o nosso Cordeiro, Ele nos libertou do Egito, o sangue dele nos purificou, isso é motivo de alegria, isso é motivo de celebração, ok? A gente vai retomar isso na próxima aula. Senhor Deus, nós ansiamos por uma verdadeira celebração da Páscoa. Ó Deus, como nós podemos ver, era um momento tão importante isso na vida da nação de Judá, Israel, do povo de Deus, como isso também representa algo que o Senhor quer restaurar na vida da igreja, no nosso tempo. Nós precisamos de uma verdadeira restauração da Páscoa, nós precisamos nos voltar para essa celebração e tudo que significa na nossa vida como igreja. E nós ansiamos por isso, nós ansiamos por participar, cada um na sua família espiritual, mas nós também ansiamos por essa grande celebração coletiva, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos prepare, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor trabalhe na vida da igreja, pelo Brasil, pelo mundo, para que nós possamos ver essas verdadeiras celebrações daquilo que o Senhor fez por nós. E vai ser realmente, nós vislumbramos que isso vai ser um momento de grande alegria diante do Senhor. Ó Deus, que nós possamos descobrir a verdadeira alegria que está em Ti, Senhor, que vem de comer o pão asmo juntos, Senhor, de ter o fermento fora da nossa vida. Pedimos e clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.